todos, mais uma tertúlia com o tema de Deus não é preconceituoso. Meu nome é Daniel Araújo, Lindomar Bisotto, Josué Sertoli, Maicon Trindade, Guilherme Peça. Sobre esse tema, devemos salientar que Deus conceitua, não preconceitua, como a gente tem o adjetivo, tal como a gente verbaliza ou mentaliza sobre as condições na vivência com o próximo. Quem tem a palavra? eu queria começar. Conversando com o mentor, ele falou que Deus, então, ele tem capacidades infinitas, né? Então ele gosta de experienciar. Imagina um ser eterno, você ia ficar ocioso, ele ia morrer de tédio, vamos dizer assim. Então ele experiencia uma possibilidade e naquela experienciação ele percebe que existe uma outra possibilidade a ser experienciada. Então ele se manifesta diferentemente para experienciar aquela outra experiência. Resumindo, se tudo é Deus e Deus é tudo, o que eu julgo muito errado ou coisa do gênero é Deus experienciando aquilo. Daí nessa compreensão, Deus talvez, se ele desenvolveu o amor incondicional, talvez só ele o tem, que é a indulgência ali, e ele não tem preconceito nenhum, porque ele é aquilo que o outro preconceitua. Os temas principais do sistema humano, ladrão, assassino, homossexualidade, todas essas questões que o certinho da humanidade prega, que está fora do escopo do bom e do ótimo, é Deus. Então, talvez Deus é o único feliz aí, né? Porque para ele está tudo bom e ele não fica se apegando e achando erro naquilo. E daí o mentor diz que Deus está em tudo e nós somos ele. Então ele comunga dos nossos atos sexuais. Ele é a mulher, ele é o homem, ele é a criança, ele é tudo. Então não tem nada que exista, mesmo que a minha mente diga que seja o mais absurdo, que não é Deus ali. E se isso existe, para ele tá bom. Talvez não esteja bom para mim, mas daí é o que me dane, né? Lidar com aquela questão, para ele tá bom. Então, que se dane meus preconceitos. Talvez quanto mais preconceituoso eu for, mais eu vou sofrer, porque eu vou me deparar com situações diferentes a mim, né? As minhas verdades. Ou seja, dentro do que é cognoscível para a mente, Deus é o caos, né? E sabe que numa conversa dessa com o mentor, uma vez a gente estava conversando, e ele começou a falar de tantas coisas e de tantas possibilidades, e universo, multiverso, poliverso, multiversos de multiverso. Teve um momento que eu disse, pelo amor de Deus, isso é muito chato. Eu não dá, eu não quero saber de tudo isso, porque não faz parte do meu dia, não vou fazer nada com isso. Eu disse, me dê os números da Mega Sena, mas não adiantou. Entendeu? Essas coisas que eu ia falar, número da Mega Sena ele não... Aí dá equação matemática, fórmula, não sei o que, isso é muito chato. E daí eu pensei, e será que ele não é tudo isso? Ele aprendeu tudo isso? Ele se expandiu, se desenvolveu por ele não ter esse preconceito, dele foi lá, experimentou e sabe como é que é, entendeu? Agora eu sou preconceituoso daquilo, então eu não vou entender sobre aquilo e vou entender só sobre isso. E ele já não é aquele cara que experimenta tudo e dele desenvolveu a experiência de saber como funciona tudo. Não, e entra essa questão de tu saber aquilo que tu tá falando, né? O saber, sim, né? Sim, porque sim. tu passou por aquilo, né? Passou por aquela situação, usou, vamos dizer assim, usou daquilo para poder dizer sobre, né? Porque, vamos supor aqui, a gente vai falar sobre um assunto de, sei lá, vamos supor drogas, né? Sim. Quem já usou, a gente já fez até um dia aqui uma palestra sobre isso. Quem já usou vai poder falar sobre isso, né? É muito mais fácil, né, do que aquele que nunca usou, né? E eu acho que a ideia do conceito, né, mas
vamos supor, a gente cria um conceito, né, sobre o copo, né? O copo é assim, assim, assado. Depois que a gente cria esse conceito sobre o copo, logo depois alguma coisa vai acontecer para aquele conceito que a gente criou, né, sei lá, mudar, né? Talvez seja isso também, né, que acontece muito, né, nesses paralelos, né? E ele sabendo isso, tendo experienciado isso, se ele tem que trazer a prumo alguém, ele já sabe o limite, ó, esse aqui, se continuar um pouco nisso, ele vai se perder, vamos dizer, vai se desarmonizar. Como ele já experienciou, ele sabe, então ele tem a capacidade de auferir, dizer, agora eu vou puxar de volta esse cara aqui, porque eu já passei por essa, tipo assim. Mas de alguma forma é indulgência, né? Sim, não, e mais do que indulgência, né? É benevolência. Benevolência no sentido de olhar com bons olhos o outro, compreendendo que se para ti pode parecer um absurdo que está vivenciando, muito provavelmente tu reconhece aquilo em ti, aquilo faz parte da tua sinergia, para te reconhecer aquilo como chato, ruim, tedioso, né? Porque se não faz parte de ti aquilo, tu simplesmente ignora, tu não vê aquilo como preconceito. A ideia é esse preconceito, é condições, então, pegando os 10 mandamentos, não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro. Para Deus, eu não quero nem saber, isso aí pode, talvez se for para ti seguir um padrão civilizado lá. Eu não quero condição nenhuma, eu vou experimentar tudo e se alguém não estiver feliz, que venha falar comigo, não estiver aceitando, que se for, não, o problema é teu. Mas ele experimenta tudo, cara. E tem alguma questão que tu... Ele tá nervoso hoje. Hoje ele né? Também. Eu acho que a Cláudia deve estar surrando tanto ele em casa que ele teve que se libertar. Continua, irmão, continua. Mas ele serve, a gente tem dificuldade de coexistir com os diferentes, né? Por isso que a gente tem que ser trabalhado aqui, né? Isso é caos. Tu fala de causa, então, no plano espiritual, os espíritos livres, eles se manifestam de infinitas formas diferentes. E daí, se eu sou preconceituoso em qualquer coisa, eu vou pirar. Não pode ser assim, tem que ser assim. Então tu não consegue coexistir com esse mundo, esse plano caótico aí. Então só se libertando de qualquer preconceito. Tu deixa o Michael agora? Posso eu falar antes? A minha cota Pode. Eu vivenciei muito no preconceito com a homossexualidade. Eu era muito preconceituoso. Isso eu trouxe desde criança, na criação, enfim, e segui fielmente isso aí. E eu me segregava de situações, deixava de ir em locais, deixava de... Não, eu me lembro, nossa, né? Tinha o Gabriel e tu sentado do outro lado, né? E ainda virava em cara feia. Mas outro que era assim, era o Cid também, né? E esse é o legal do trabalho. E ver que é possível quebrar isso muito fácil, é só amar. Não tem o porquê, sabe? É só amar. E outra situação que eu passei também foi sobre drogas. Eu sempre... Enfim, eu nunca tinha utilizado, né? E agora você é do lado do Michael. Me levou ao caminho. Mas eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca experimentei nem nada pelo que os outros falavam. Não porque o que eu achava, o que pra mim era. Eu ia pelo que os outros pensavam, o que os outros falavam. Claro. E eu, uma das... Via sobre o prisma dos outros, o julgamento Isso, do dos outro, outros. tu atrelou a ti mesmo sem nem ter qualquer conhecimento de sem causa. saber isso. E isso é o posicionamento de manada, né? Comportamento de manada, seguir os outros. E Ele vai falar ainda? A gente vai deixar? Eu tô tentando, mas Então ele continua continua cortando a pessoa de novo. segura. Hoje ele tá bem. Segura. E... Vai, continua. Não terminou. Não, ainda não. Posso? Pode. Tá. E essa questão aí, quando eu experimentei, pra mim, não aconteceu nada do que falavam. Não é bem assim, né? Não. Por isso que a gente tem que se experimentar. É o que a gente vem fazer aqui na encarnação. Vem se experimentar. E aí o que ele falou ali, que Deus experiencia tudo, é isso. Sim. Não seguir a opinião dos outros ou... Tá, se tu não quer, se tu acha ainda, né? Mesmo se tu quiser seguir a opinião do outro, não tem problema nenhum. Isso. Cada um sabe o que faz. Agora, se tu tá na dúvida, faz sem medo. E mais, se abra. Exato, e mais do que compreender que é caótico,
Basta ver, cara, como é que nós somos. Nós somos aqui em 5, 6 pessoas, cada um é diferente. A gente vai lá, tem 7 bilhões, e cada um tem alguns que são até parecidos, mas assim mesmo são totalmente diferentes. Então é óbvio. Mais feliz que tu. Sim, às vezes então é óbvio que a gente vem para cá, né, para aprender a viver em união com as duas diferenças e essas potencialidades diferentes que fazem com que sejamos perfeitos. Porque se todo mundo fosse loiro de olho azul, cara, ia ser um tédio, né? Ia ser um tédio. A beleza está na pluralidade das coisas. Tem que ter feio para ter bonito, né? Não, aí é julgamento. Sim, Não, mas exatamente. Eu fiz um questionamento, não estou... Sim, não, mas aí é polarização, né? Polo positivo, negativo, A e B. Assim. Adjetivando. Não, isso, é uma adjetivação. Feio Feio e bonito é de quem está olhando. Tem que ter tudo é perfeito. Não é nem feio nem bonito, é perfeito. Mas isso é muito, ainda parece que não é cognoscível ainda para a humanidade aceitar uma proposta Claro. de que está tudo certo, todo mundo é como é, né? Eu acho que a gente traz muito essa bagagem de que não, a polaridade do certo e errado, bonito e feio, e automaticamente aonde tu tá indo, tua mente vai, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é, Sim, é legal, isso aqui está não sempre é legal. adjetivando. E a proposta é justamente essa, dizer, quando a mente diz, isso aqui não é legal, não sei. Quando a gente diz assim, não sei. É o que eu tenho para agora, então vamos lá. Amanhã eu não sei o que vai ter, não sei nem se vou estar aqui. Agora é isso, então agora é isso. Bora. Nós vamos deixar ele falar ainda? Não, acho Não, acho que tem o Marco tem que ler a Fala isso, parte lê. agora. Posso falar do livro? Pode, né? Pode. Sim. Deixa dele, né? É verdade. Aí tem aqui no nosso livro, né, sobre conceitos humanos, né, frase do pai Joaquim de Aruana, né? O humano não foi feito de Deus, foi feito de barro, né? O espírito é que foi feito da imagem e semelhança de Deus, né? Cristo disse, eu venci o mundo, a humanidade, que é o que a gente vive, né? Você tem que vencer os conceitos humanos, senão terá que voltar para cá infinitamente, né? E aí a gente tem conceitos espirituais, né? Vamos primeiro falar do que ele disse aí? Sim. Então, o que me vem disso, né? Então, quando ele diz, Deus criou o ser humano do barro, quer dizer que o humano e o que é de Deus não convergem, né? O humano é a ferramenta, o que é de Deus é o sopro. Dentro do sopro a gente vai entender como no hebraico a neshama, né? Quando Deus sopra, ele sopra a neshama, ele sopra a alma, ele sopra o espírito para dentro do barro, a questão da encarnação, né? Para o espírito mover o barro, fazer com que o barro tenha vida. Né? Então é isso. Aí quando ele está dizendo o seguinte, o que vem de Deus, o seu sopro, é que é a sua imagem e semelhança, não o barro. Né? Então o que é de Deus aqui é o Espírito. Por isso que o humano, nós, né, enquanto encarnados, passamos por comendo pão que o diabo amassou. Porque nós não somos de Deus, nós somos uma proposta para o Espírito se trabalhar, se conhecer. E nós, como eu exemplo, a gente usa aqui muito a questão da caneta, né? A caneta está escrevendo, quando eu acabar a tinta, joga fora, descarta, pega outra. Até mesmo porque conceituar e preconceituar são coisas relativas, né? E como relatividade, cada um tem o seu peso. Toma água, Né? segura água na boca. Cada um tem o seu Tem que peso. fazer, Manuel. De forma que o Lindomar tinha colocado inicialmente que Deus, Se você falar com água na boca, tudo bem. com tantas possibilidades que existe, ele poderia morrer de tédio, né? Inclusive isso ele também experienciou, né? Morrer de tédio. Ele criou certamente algum ser com uma experiência de ficar com tédio suficiente para morrer daquilo. Então ele vivenciou tudo na realidade. Não, e está experienciando, né? Eu lembro que o mentor falando, até para um amigo nosso que nesse momento não estava podendo se manifestar, né? Ele dizendo o seguinte, vocês têm que entender que vocês são uma resposta dentro de uma equação infinitesimal de possibilidades de tudo que é possível. Né? Por isso que são universos de possibilidades. Vocês, cada um de vocês é uma resposta só. E Deus quer experienciar todas elas. Então Deus vem para experienciar todas elas. Inclusive os parâmetros que gera outras possibilidades são infinitas, né? Que vai se proliferando aí de forma incontável. E eu acho que é perceptível isso, que às vezes também a gente julga a experiência do outro, né? O outro está experienciando aquilo, a gente julga.
Logo mais, tu tá passando pelo aquilo e nem tá vendo, mas lá no final tu vai... Vai se ligar, né? Olha ali, ó. Olha como é que é. Fazendo, né? Olha como é que tá na pele dos outros, né? Olha coisa boa. Antes era fácil, Tem que né? ficar quieto enquanto todo mundo falava, né? Tá vendo? Bem por aí. Agora, como nós somos magnânimos, benevolentes e maravilhosos, pode falar não. Eu não posso ser preconceituoso e achar errado. Você tem que deixar uma entidade disse que daí engloba várias questões que foram faladas ali. Então, aquele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Né? Então, aí diz que Deus cria uma realidade qualquer, ele está toda hora mudando esses universos dele. Não deve ficar sempre na mesma, né? Vamos dizer assim. Outros seres, outros ambientes. E os espíritos adentram aquele ambiente. E enquanto eles verem um erro ali, eles reencarnam ali até que o espírito também, ele é eterno, vamos dizer assim, ele tem que se interter com alguma coisa, no meu ver, né? Ele vai ficar ali até não ver nenhum. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, se todas quebra a perna do cara, sabe? Então, talvez enquanto tiver ainda uma coisinha, ainda acho ruim o cara chutar um cachorro na rua. Ou acha ruim chutar teu filho. Isso, Essas pode coisinhas. ser. Vai lá o cara de novo e monta uma vida. O cara já se ligou na creche, né? Já se ligou na creche, né? Porque ele está dizendo que Deus está errando, né? Então ele quer sair zerado daquela. Esse universo aqui, passei por tudo e está tudo legal. Então, olhando por esse ângulo, o cara tem que se analisar quanto preconceituoso ele é, porque o mentor disse, quanto mais energia ou mais intencionalidade sentimental daquilo, tá pedindo para passar pelo mesmo. Vai passar, entendeu? Eu tô crucificando o cara. Faz exatamente a mesma coisa com ele. Então, a questão de cada um, se ele quer se manter no certo dele, mas ele está pedindo prova, vamos dizer assim. E tem mais aquela questão que o que tu vê no outro é o que está lá dentro, senão tu não viria. Espelho, né? Sim, senão tu não reconhece. Porque a mente, ela trabalha só com reconhecimento. Eu reconheço que esse é um copo de vidro, então, porque eu sei que existe copo, que existe vidro, que é assim. Senão eu poderia dizer, isso aqui deve ser uma cadeira, uma chaleira, uma mesa, uma casa. Né? Porque é isso. Muitos serial killer lá que matavam as prostitutas, depois, quando eram criança, ouviam a mãe fazendo acto sexual, não sei o que. Então tem uma questão que te prende aquilo, sabe? Senão do nada não ia surgir isso aí também tem um cara que tem problema com um gato apanha, porque o cara fez umas coisas que não devia ter feito, depois o gato vem no sonho e pega uma carga letal, né? Não sei se... Vem voando o gato. Mas se dá uma sondada, tem alguma questão ali mal resolvida que te traz... Não, e a gente até pode falar isso no próximo programa, né? Deus no final está brincando, né? Sim. Deus está brincando. A gente leva tudo muito a sério porque a gente não tem essa percepção, né? A mente tem a percepção de que é só isso aqui, é o que tem, e a gente não pode sair daqui porque não tem outra coisa. Mas Deus, em cima daquela coisa, por cima de tudo e de todos, está brincando de existir, está brincando com tudo isso. E deve ser alegre, deve ser feliz esse negócio. E tudo foi uma verdade botada na mente. É aquela comparação de pegar gêmeos e botar em ilhas diferentes e dizer comer isso aqui é ruim e comer aqui é certo. Não, mas muito pior que isso. É o exemplo que tu deu em outro programa ali, dizendo, acho que foi do nosso colega que era enfermeira, que o cara estava bem, só quando ele viu que tinha perdido parte da perna, ele começou a sentir a dor. Sim. Né? Então tudo é a percepção. Enquanto tu não sabe, tu não sente. Quando tu passou a saber, olha a história de comer a maçã, né? Quando tu come a maçã do conhecimento, tu diz, agora eu sei, aí tu passou a sentir. E o cara vai mudando ao longo da vida. Tinha muita... Eu fiz aqui... Nós vamos ter que fazer uma outra com ele. Assim. O princípio da descrença deu umas 10 folhas. Tudo coisa que eu achava que era
e me tomava tempo, e hoje eu acho que não é mais. A gente tem que fazer um programa um dia daquele teu texto lá, das vezes que tu pensa que desencarnou. As 22 vezes que eu quase morri. As 22 vezes que tu quase morreu. Tá. De repente até lá vão ser 23, 25, a gente não sabe quando a Cláudia vai segurar ainda. Esse contexto me fez lembrar aqui uma situação que eu vivenciei. Liguei para um parente meu lá no interior da Paraíba, né? E lá, por telefone, falando com uma pessoa, a pessoa disse assim: eu vou passar para fulano de tal aqui. Fazer isso com chimarrão também. E quando passou para aquela outra pessoa, eu conversei com ela fez a apresentação, como é que você está, aquela coisa toda. E ele disse: eu vou passar o telefone para a pessoa que tinha entregado o telefone para ela, né? Nisso, o cara, a pessoa devolveu o telefone e esqueceu de desligar, e eu fiquei na escuta, né? Escutando o que tá... Enxerido, né? Não, porque eu pensei que ele ia dar um retorno, a pessoa que tinha passado o telefone ia dar um retorno. No que ele deixou o telefone aberto, a pessoa amiga minha que tinha falado comigo, inclusive em vídeo, né? Estava assim olhando em vídeo, eu tinha visto a feição dele, ele no caso parece que é 8 anos mais velho que eu, mas quando ele me conhecia, eu quando era sargento jovem e tal, e fazia muitos anos, por isso dessa comunicação assim muito aprazível, fiz questão de falar com essa pessoa. A pessoa, quando desligou, eu escutei: mas pai, o Daniel tá velho, tá mais velho que eu. Isso é uma verdade, uma sinceridade espontânea. Sim, porque né? ele não iria dizer isso. Se soubesse, estava ouvindo. Na minha frente e nem soubesse. Quer dizer, foi uma sinceridade espontânea. Aí eu fiquei me Isso questionando. é legal, né? Eu fiquei me questionando. Eu vi ele, né? Pelo vídeo também. E ele tem a idade que tem, 8 anos mais velho que eu. Realmente ele vai aparentar mais velho que eu. E de fato ele estava um maracujá. Mas se ele estava achando que eu estava aparentando mais velho que ele, que é uma questão de, sei lá, preconceito, ou como ele deveria achar que eu deveria corresponder dentro da visão dele, né? Ele tornou para mim aquilo ali, eu fui logo no espelho. Fui logo no espelho, porque eu estava com a imagem dele ainda fresca na mente, né? Aí eu olhei assim: não, realmente eu estou com a idade que aparento ter, não é? Então apaguei. Mas isso me lembra, o que tu está falando, me lembra meu pai. Meu pai, ele volta e meia se encontra com pessoas que da época da mocidade dele, período de 20 anos, meu pai está com 60, né? E a gente foi, e casualmente estava andando na rua e encontrou uma pessoa do mesmo ciclo dele, mas que não vinha há 40 anos, né? Depois que ele falou: tchau, depois ele parou assim: nossa, tu não tem ideia de como ele tá velho. Eu olhei pra ele. Pai, ele deve estar dizendo a mesma coisa que tinha a pessoa do lado dele. Nossa, como ele envelheceu. Então é isso, cara. E às vezes a gente vê isso com pessoas da nossa juventude e a gente percebe que o tempo passou, porque a gente não se vê, né? Mas passou, a coisa aconteceu, o nosso espírito começou a crescer e por aí vai. O preconceito é tão relativo e cultural que numa determinada cultura, como num país, pode ter alguma coisa que seja preconceito naquela nação, e já noutra nação aquilo é totalmente comum. Como a gente sabe que no Oriente Médio existem certas condutas sociais que para nós no Ocidente, ou até mesmo em outras regiões, é totalmente esdrúxula aquela situação, né? Enquanto que lá, na vivência dele, na ótica dele, nós é que estamos no pecado, né? Cultural. Eu queria só fazer uma correlação que talvez esse preconceito também seja uma presunção. Eu acho que é assim. Então eu tomo o lugar de Deus e digo... Não, se tu diz eu acho, ainda, olha, eu desconfio. Quando diz é assim... Sim. Porque tu quando diz eu acho que é assim, eu entendo dessa maneira. Cada um entenda como quiser. Perfeito. Até mesmo porque quando você não preconceitua, você já, digamos assim, não aceita.
E quando você não aceita, você está indo contra Tu tá definindo como tem que ser, né? Aí sim, tomando o lugar de Deus. Porque entender que tu tem todo o direito de ter a tua opinião, mas cada um tem o direito de ter a opinião dele. E eu queria lembrar daquele filme que tu pediu pra nós assistir, o Instinto. Ah, um instinto, sim. Então, como tu preconceitua Firmino que indicou. o começo do filme, aquele que... O cara que cientista lá, isso, que dos filmava, primatas, era né? isso, que acompanhava os gorilas lá. Os primatas, os macacos. Ele tá no aeroporto lá, brigando com os policiais e tal. Parece que ele é o bandido da vilão da história. O vilão da história. Daí a história se desenrola, vamos contar o filme aqui, o filme já tem 100 anos, então não tem problema. É antigo, né? Tá no Mas, YouTube até. No final, Com Anthony Hopkins, muito bom. os caçadores estavam lá matando os gorilas E o gorila foi defender, salvar ele. né? O gorila foi salvar, porque o gorila já considerava ele pertencente. Daí Ele inverteu se toda... culpava, né? Inverteu Se toda a culpava. percepção, é aqueles filmes que te pega, né? Te faz tu pensar uma coisa e daí... E daí é que o mentor disse, só na pele do outro para tu ter a percepção, de longe tu não vai ter. Então, o guri roubou lá, mas se tu tivesse no lugar dele morrendo de fome, tu não ia pegar aquelas frutas e sair correndo. E então, fazer deixa de pior. ser hipócrita, né? De ser o bonzinho, o julgador. É que a gente está acostumado a ver só a superfície das situações, né? Sim. A gente não está acostumado a ver o todo, né? Que nem quem rouba ou quem assalta não sabe o que está passando por aquilo, né? Não tem como saber se a gente na pele da pessoa não faria a mesma coisa. Tô falando ali. Meta ficha. Agora eu esqueci. Bom, mais uma tertúlia para que vocês façam as suas conjecturas, né? E paz seja convosco. Que assim seja, dê o like, inscreva-se no canal, seja feliz!